O diagnóstico de ambas as condições é super importante. Para quê? Para que a criança ou o jovem com síndrome de Down tenha um acompanhamento adequado, né? E um acompanhamento precoce para ganhar mais qualidade de vida. Então, as pessoas com esse duplo diagnóstico podem ter um perfil específico e apresentar alguns sintomas, né? Então, agora eu vou falar de alguns sintomas que a gente pode ficar atento, que normalmente não está presente em pessoas que têm apenas síndrome de Down. Agora, quando tem esse duplo diagnóstico, síndrome de Down e autismo, tem alguns sintomas que a gente pode perceber, tá? Então, alguns sintomas são atraso no desenvolvimento da fala, né? Atraso no desenvolvimento da linguagem. Nas crianças com síndrome de Down, é comum ter uma aquisição de vocabulário mais lenta, mas não é comum ter esse atraso na fala, na linguagem, tá? Crianças com síndrome de Down, por exemplo, não apresentam problemas de intenção comunicativa. Já no autismo, sim. Então, se você percebe que aquela criança com síndrome de Down, ela fica mais isolada, não tem tanta intenção comunicativa, né, como deveria ter, já é um sinal de alerta para autismo, tá? Uma outra característica observada é a ecolalia. Crianças com síndrome de Down não apresentam ecolalia. Então, se elas apresentarem, pode ser um sinal de autismo também. Um outro déficit também é na atenção compartilhada. O que é a atenção compartilhada? É quando duas pessoas prestam atenção numa mesma coisa, no mesmo objeto ou numa situação, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Então, eu mostro para a criança essa caneta. Nós dois vamos olhar para essa caneta. Então, tem um triângulo entre nós. Então, a gente olha, os dois olham para essa caneta e fazem um contato visual depois. Então, a gente está compartilhando a nossa atenção no mesmo objeto ou numa situação. Isso é muito comum falhar em crianças com autismo. Já em crianças com síndrome de Down, não. Então, se tiver uma falha nessa atenção compartilhada, é um indício, né, um sinal de alerta para autismo. Outro sinal para ficar atenta é na dificuldade de interação social, né? Normalmente as crianças com síndrome de Down, elas não têm dificuldade de interação social. Então, se for uma criança que tem dificuldade de interação social, isolamento, prefere brincar sozinhas, pode ser um sinal para autismo também. Outro sinal que não é comum em crianças com síndrome de Down são comportamentos motores repetitivos, ou seja, estereotipias, né? Então, se tiver comportamentos motores repetitivos, estereotipias, é um sinal de alerta para autismo. Brincar de maneira incomum com brinquedos ou outros objetos também é um sinal para autismo. Resposta sensorial incomum. Muitas crianças com autismo, cerca de 90% das crianças com autismo apresentam transtorno do processamento sensorial. Então, se essa criança com síndrome de Down apresentar algum problema sensorial, com luzes, cheiros, texturas, também pode ser um sinal para o autismo. É sempre importante falar que esse sinal isolado não caracteriza o autismo, tá? Então, aqui eu estou trazendo diversos sinais que podem indicar autismo, mas um ou outro sinal isolado não é o suficiente para fechar diagnóstico de autismo, ok? Outro sinal é a criança apresentar dificuldades com mudanças na rotina. Isso pode ser um sinal para autismo e desinteresse em brincar com outras crianças da mesma idade. Bom, além disso, em alguns casos, as crianças com as duas condições elas podem ter comportamentos como se machucar ou agredir outras pessoas, né? Elas podem ter dificuldade para alcançar marcos de desenvolvimento e ter problemas com a alimentação. Muito comum, por conta das questões sensoriais, os autistas apresentarem dificuldades alimentares, dificuldades para dormir e dificuldades de autocuidado, né? Das AVDs, as atividades de vida diária, como, por exemplo, ir ao banheiro e realizar a higiene pessoal.